Mas muito lixo, deputado, muito lixo flutuante. É que esse período de chuva aí também. Descendo. Caramba! De mesa, assim, eu vi as pessoas bebendo cerveja. Fica pra próxima. Desci ali mesmo. Já desceu à noite pra Barão, que nem o pessoal costuma fazer? À noite não. Aqui. Na mesa, pra mim? Ah, é mais fácil pra... 992680717, 992680717. Você fala das redes sociais, fala do canal do YouTube, tá tudo aqui. Olá, muito boa noite. Eu me chamo Evandro Mato Grosso e está no ar mais uma edição ao vivo do programa Roda de Entrevista, aqui pela TV Mais News. Aliás, esse programa já está sendo transmitido pelo nosso site tvmaisnews.com.br, pela nossa página no Facebook TV Mais News e também pelo canal no YouTube TV Educa Mais. O nosso entrevistado de hoje nasceu no interior
do Pernambuco, em uma época difícil e também perigosa, em um local conhecido inclusive como Polígono da Maconha. Cresceu com medo, e já confessou isso, da polícia, e raiva da polícia e de tudo que acontecia no interior de Pernambuco. Veio para Mato Grosso em busca de uma vida melhor. Mas já em Pernambuco tinha espírito empreendedor, começou a trabalhar muito cedo e há 25 anos está em Cuiabá. E o garoto que tinha medo da polícia se formou em gestão de segurança pública e também se tornou um sindicalista do Sindispen, Sindicato dos Servidores da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. O nosso entrevistado de hoje é João Batista Pereira de Souza, o deputado João Batista do Sindispen, deputado estadual da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no centro do Roda de Entrevistas de hoje. E quem irá entrevistá-lo são os jornalistas convidados que aqui estarão durante 1h30 fazendo perguntas para o deputado João Batista. Ao meu lado está o jornalista Marcos Figueiró, que é do site Sudoeste MT. Também recebemos aqui em nossos estúdios o jornalista Jardel Arruda, que é do portal de notícias Lei Agora, e a jornalista Thaís Amorim, que é repórter do Única News aqui em Cuiabá. Bom, vou dar uma boa noite primeiramente ao deputado. Boa noite, deputado João Batista. Obrigado por ter atendido o nosso convite para participar do Roda de Entrevista. E vou fazer a primeira pergunta para o senhor antes mesmo do boa noite. Primeiro, que história é essa do senhor ter nascido no Polígono da Maconha, no sertão pernambucano, e confessou aqui em off, nos nossos bastidores, que tinha medo e raiva da polícia? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marcos. Boa noite, Jardel. E a Thaís, né? Cara, na verdade, você tem que conhecer um pouco o contexto dessa história, né? Para poder você entender. Quem diria que aquele menino lá do sertão de Pernambuco, que tinha pavor da polícia, se tornaria polícia, né? E hoje eu faço uma defesa intransigente dos nossos operadores de segurança pública. Houve uma mudança muito grande, nós estamos falando aí de 40 anos, né? Hoje eu tenho 47 anos, então isso era quando eu era criança lá no sertão de Pernambuco, e era exatamente porque naquele período, lá no sertão se plantava, que ainda tem muita plantação de maconha naquela região, né? Mas naquela época era conhecido como Polígono da Maconha exatamente por isso. Era comum em todo o Vale do São Francisco, ali, em muitas pequenas propriedades, famílias que, na maioria das vezes, elas plantavam, não era nem para elas, porque eram famílias pobres. Nas investigações apontava que era financiado por políticos, era financiado por empresários, por pessoas que tinham capital. Essas famílias plantavam e esses que eram ricos, de verdade, buscavam essa droga, essa plantação, e levava para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Muitas vezes era mandada aí para fora do Brasil, inclusive. Então é por isso, é por causa aí de muito que a gente ouvia, das ações policiais no sertão. Quando a polícia entrava naquelas roças lá, geralmente os homens mais sadios, né, embrenhavam no meio da mata, ficava para trás mulheres, crianças, idosos. E aí, naquela época não tinha direitos humanos, não tinha defesa de ninguém. Então a borracha comia, e isso com certeza corria em todas as propriedades, e as crianças cresceram ouvindo isso, passaram a ter pavor da polícia. E assim o senhor cresceu com esse medo, mas depois mudou totalmente o seu posicionamento referente à segurança pública. Não, sim, com certeza. Daí, com aproximadamente 12 anos, eu mudei da roça, fui morar na cidade, né? Na cidade de Belém de São Francisco. E aí sim a gente veio conhecer um pouco da realidade, daquilo que acontecia na cidade. E aos poucos a gente foi observando que a função da polícia, na verdade, ela não é barbarizar o cidadão, né? Mas nós temos que admitir, mudou muito de 40 anos para cá com relação à polícia. Quantas e quantas vezes a gente não ouviu falar aí de desaparecimento de pessoas, não que hoje não aconteça, mas casos isolados. Casos isolados. Por isso que hoje eu faço essa defesa. O estado de Mato Grosso, por exemplo, eu me atrevo a dizer, você pode pegar o anuário brasileiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, você vai ver que o estado de Mato Grosso está entre os estados com menor índice de corrupção e de ação policial desastrosa. Pode pegar, como você já falou, a minha formação é gestão em segurança pública, todas as especializações que eu iniciei eram nessa área,
Então nós temos dados que comprovam, não só do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas também da Secretaria Nacional de Segurança. Bom, quem vai fazer a primeira pergunta entre os jornalistas convidados é o Marcos Figueiró, da página Sudoeste MT. E eu quero dizer que o amigo telespectador que está nos assistindo agora em Cuiabá, Várzea Grande, Jangada, Santo Antônio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Distrito da Guia, Acorizal e Sinop também pode fazer a sua pergunta por meio do nosso zap, nosso telefone, que é o 992680717, tá? Tem esse QR Code que está aparecendo no canto da sua tela, abre a câmera do seu celular e diretamente já vai abrir no nosso WhatsApp. Você pode fazer uma pergunta diretamente para o deputado, nosso legislador estadual, João Batista. Marcos Figueiró, boa noite, obrigado por aceitar o convite de estar entrevistando o deputado. Fique à vontade para perguntar ao deputado. Boa noite, deputado, tudo bem? Boa noite, Marcos. Tem uma notícia que saiu hoje, bem fresca até, que o senhor vai tá migrando para o Progressistas amanhã. Isso. E a minha pergunta é a seguinte, quando eu li essa notícia nos sites agora há pouco, eu me lembrei que no dia 25 de janeiro, as duas principais lideranças do Progressistas em Mato Grosso se reuniram com a deputada federal Rosaneide, do PT, discutindo uma aproximação. E problemas do país, enfim, isso tudo é bastante normal. No dia 2 de fevereiro, no jornal o Globo, saiu uma reportagem que o deputado federal Nery Geller, que já foi inclusive ministro da ex-presidente Dilma, declarou que nós temos que reconhecer os avanços do governo Lula e Dilma. Então, recentemente até teve um convite para ele participar de uma reunião com o ex-presidente Lula, né? E a pergunta então é a seguinte, isso tem alguma relação com a sua ida, logo depois disso tudo, o senhor anuncia que está indo para o Progressistas? Não, de forma alguma. Na verdade, isso me causou um pouco de preocupação. Eu sou sindicalista. O movimento sindical no Brasil, ele tem meio que uma inclinação ali para a esquerda. Mas eu sou também polícia, sou da área de segurança pública. E os profissionais de segurança pública têm uma inclinação para a direita. Mas quem acompanha o meu trabalho, desde a época do sindicato, eu sempre deixei bem claro que eu nunca tive aquele perfil de sindicalista piegas, daqueles de companheiros que nós temos que... Não sou socialista. Eu tento fugir do extremismo. Eu tento fugir desse discurso de extrema-direita, defesa da pátria, família, Deus. Eu não acredito que aquele que está no centro ou que esteja na esquerda abomina a família, a pátria ou Deus. Não acredito. Todos nós defendemos a família, defendemos a pátria, defendemos Deus. Eu não acredito que aquele que tem inclinação para a esquerda sejam todos anarquistas, como tentam colocar, alguns da direita tentam colocar. Aquela política de resultado. Eu prefiro trabalhar, eu estive durante esses 3 anos na oposição ao governo Mauro Mendes, como sindicalista eu não tinha como estar na base do governo com várias reformas que as regras ao final, no projeto final, mas com um acordo de que o governo liberasse a base para que a gente votasse as emendas, flexibilizando, o governo já tinha os votos necessários. Então, meu voto do deputado delegado Claudinei era uma troca de votos para a gente poder flexibilizar as regras que ali estavam, mas eu votei contra todos os projetos que retiravam direito dos servidores e de setembro para cá, eu fui convidado pelo governador Mauro Mendes para que pudesse ingressar na base do governo. Coloquei minhas condicionantes, não voto contra projetos que retiram direito de servidores, mas estou lá para fazer entregas, para conseguir a melhoria na segurança pública do Estado de Mato Grosso, porque isso impacta na melhoria da qualidade de vida do cidadão, e eu sei bem disso, eu sou especialista dessa área, para trabalhar a questão da agricultura familiar aqui no Estado de Mato Grosso. A gente tem viajado aí, tem visitado muitos assentamentos. Hoje mesmo eu estive reunido lá no nosso gabinete com técnicos da Empaé, onde estiveram nos apresentando um projeto aí, né, de um plano de ação para o ano de 2022. Então a gente sabe que isso também impacta positivamente na melhoria da qualidade de vida da população, principalmente aquele do campo, mas que não deixa também de impactar do cidadão aqui na cidade, pois a possibilidade da Empaé fomentar, incentivar a produção de fruticultura aqui no estado de Mato Grosso. Então eu quero um foco exatamente nisso, na prestação de serviço para a sociedade. Essa perca de tempo com discursos inócuos de quem é melhor, se dá direita, se dá de esquerda, eu não costumo
perder meu tempo, mas eu confesso que fico um pouco preocupado com essa relação com o PT. Deputado, isso não é só um discurso vazio, ele acaba resultando no apoio na eleição mesmo. Então, é por isso que eu queria saber qual que é a sua posição. Por isso que eu estou preocupado, por isso que eu fico preocupado. Eu, particularmente, não gostaria, até pela linha de atuação, pela minha linha de atuação, eu não gostaria de apoiar o PT em nível nacional. Bom, deixa eu agradecer a participação do Jardel Arruda, do portal de notícias Lei Agora. Dá uma boa noite para o Jardel. Obrigado pela participação, por atender o nosso convite. E fique à vontade para fazer a sua pergunta para o deputado João Batista. Boa noite, Evandro. Eu que agradeço a você pelo convite. Boa noite, meus colegas jornalistas aqui na bancada também. Deputado João Batista, muito boa noite. Bom, já que estamos falando justamente sobre essa questão de você ser um deputado sindicalista, eu queria que você contasse um pouco para nós sobre esse desafio de ser um deputado sindicalista nessa atual gestão. O seu sindicato de origem, o Sindispen mesmo, ele esteve em estado de greve em vários momentos nesses últimos 4 anos, acabou de encerrar um estado de greve agora em fevereiro, tiveram uma nova reunião com o Mauro Mendes para tratar sobre reajuste salarial nessa terça-feira, dia 8 agora, e acabou sem acordo. Como que fica esse desafio, essa forma de você tentar... você que está na base do governo, mas também está do lado do servidor e tenta aí conseguir direitos, mas só que está enfrentando essa questão do corte de gastos, de um governador que não senta com o sindicato, de enfraquecimento do fórum sindical nessa última gestão que apareceu pouco. Como que é esse desafio? Como que você acha que isso pode impactar também na sua campanha agora em 2022? Olha, primeiro, vou começar pelo final, na verdade, né? O final da pergunta. Essa questão do impacto na eleição de 2022, deixar bem claro que a minha base principal ela foi os profissionais da Polícia Penal. Porém, a complementação de voto, nossos servidores eram coisa de 3 mil servidores, eu tive 11.374 votos. Então, a complementação, ela veio com voto de servidores de outras categorias, de cidadãos que acompanharam a minha luta enquanto sindicalista, e que geralmente o eleitor ele procura no candidato alguma característica. E uma das características que muito se falava nesse período era a questão da coragem e atitude, tanto que virou slogan da nossa campanha, né? Coragem e atitude por um Mato Grosso melhor. Então nós trabalhamos, a partir do momento que nós assumimos na Assembleia Legislativa, nós não atuamos apenas com a Polícia Penal, nós atuamos com todas as demais forças de segurança, fazendo visita nas unidades de segurança do Estado de Mato Grosso, atuamos com a agricultura familiar, nós atuamos junto a prefeitos e vereadores de diversos municípios, nós ampliamos a nossa linha de atuação. Então eu acredito que nós podemos também ampliar essa margem de voto aqui espalhada. A nossa votação ela foi muito pulverizada. Nós tínhamos cadeia em apenas 56 municípios do Estado de Mato Grosso. E nós tivemos voto, dos 141 municípios, nós tivemos voto em 124 municípios. Porque isso foi sendo replicado não só pelos nossos servidores, mas por pessoas que conheciam o nosso trabalho enquanto sindicalista. A luta ali, junto ao nosso sindicato, desde o primeiro dia que eu cheguei na Assembleia Legislativa, aliás, bem antes de tomar posse, porque o governador ele toma posse no 1º de janeiro, os deputados eles tomam posse no 1º de fevereiro. Então, no mês de janeiro de 2019, antes de tomar posse, já estávamos eleitos, nós fizemos uma vigília na Assembleia Legislativa, enquanto que o governo, ainda com os deputados da legislatura passada, né, tentava implementar ali já algumas reformas voltadas para os servidores públicos. E nós fizemos vigílias, nós ocupamos a Assembleia Legislativa, o deputado delegado Claudinei, aliás, Claudinei estava viajando, mas o deputado Sérgio, que assumiu como suplente agora recentemente, estava lá dentro, o deputado Sargento Eliseu Nascimento. Então a gente já fez aquela vigília, já começou a trabalhar pelo servidor desde aquele momento. E nos anos seguintes, nos meses seguintes, nos anos seguintes, nós trabalhamos, nós confrontamos o governo para impedir a aprovação de mais algumas reformas. Só que o governo, ele tem uma base muito forte na Assembleia Legislativa. Lá nós éramos 6 da oposição e 18 da situação. O projeto que precisa de maioria de voto, por exemplo, precisava de 15. Então ele tinha 18. Em alguns projetos, é claro, lá tinha deputados que eram da base do governo, mas que eram servidores e que votou contra o governo, né, em alguns projetos, junto com a gente. Então, nós continuamos trabalhando lá dentro, né, votando contra projetos que tiravam direitos de servidores. Não só isso, mas contra outros projetos que nós entendíamos que trazia prejuízo para o servidor, para o cidadão mato-grossense. Mas também votei muitos projetos do governo do Estado. Eu não concentrei naquela questão da oposição pela oposição. Não porque o projeto é do governo, que é oposição, que eu faço oposição, eu vou votar contra.
tiveram projetos por parte do governo do estado que eram projetos muito bons. E eu fiz questão de votar favorável. A questão da nossa luta com relação à tabela salarial, ela se iniciou praticamente ali em setembro do ano passado, né? Quando nós assumimos na Assembleia, o Estado já estava com o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal estourado. Então, desde o governo Táxi, no governo Táxi já estourou o limite da LRF e já fechou os cofres. O governo Mauro entrou, já tinha mudado a sistemática para você definir qual que era o limite da LRF, depois tiveram aí apoio do Tesouro Nacional para mudar a sistemática, tudo. Então acabou que no governo Mauro já entrou com o limite estourado. Depois veio a pandemia, depois veio aí a 173, a 186, que são leis federais de auxílio aos estados e municípios. Então o governo Mauro Mendes ele teve todo o subsídio suficiente para não negociar salário com nenhuma categoria. Tanto que a educação, logo no início do governo Mauro, eles entraram de greve, né? Segundo o próprio governador, foi chamado a educação para negociar. Existia 510, a lei complementar 510, que garantia a dobra do poder de compra do salário da educação em 10 anos, né? Já tinham pagado 5 parcelas, estava entrando na sexta. O governo, ao assumir, mandou suspender os efeitos dessa lei e chamou a categoria para negociar. Segundo ele, a categoria insistiu, não quis negociar e entrou de greve. Ele judicializou e aí no julgado lá no STF acabou determinando a inconstitucionalidade dessa lei. Então, outras categorias também não se levantaram. Por fim, agora, em setembro desse ano, o governador me fez o convite para que eu ingressasse na base do governo. E eu coloquei que eu não tinha condição nenhuma de votar qualquer projeto em prejuízo do servidor e que também nós tínhamos esse projeto de melhoria salarial da Polícia Penal desde a época do sindicato. É hoje a categoria com o menor salário da área de segurança pública. A Polícia Penal e o Socioeducativo. O governador nos colocou que talvez não fosse possível de fazer a equiparação, mas que poderia sentar, iniciar aí essa discussão, levantar os números e quem sabe poder fazer essa negociação. Nós tivemos essa reunião do dia 8, a categoria acabou logo em seguida, final do ano, entrou em greve. Já havia uma proposta de 15% de ganho real, né, mais aqueles 7% do INPC, do RGA. A categoria resolveu entrar de greve, o governo zerou a proposta, nós estamos reiniciando essa negociação. Hoje não existe nenhuma proposta por parte do governo de ganho real para a Polícia Penal. Nós estamos tentando construir, mas não temos nada ainda preparado. Você acredita que ainda nessa legislatura vai conseguir esse aumento? Olha, eu prefiro não pronunciar com relação se a gente vai conseguir ou não, né? Eu quero dizer que nós vamos continuar tentando. Nós vamos continuar tentando e existe um prazo legal para que isso venha acontecer. Nós vamos continuar tentando até o último dia. Deixa eu dar boa noite para a Thaís Amorim, ela é jornalista do Única News. Boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade, Thaís, para fazer sua pergunta também para o deputado João Batista. Boa noite, Evandro, Marcos, Jardel. Boa noite, deputado. Boa noite, Thaís. Bom, deputado, a Polícia Penal sofreu diversas repressões e derrotas judiciais durante essa greve recente, né? Levando em consideração essa articulação da categoria junto ao governo do Estado, a minha pergunta é, o senhor continua na base do governo ou o senhor deixa a base do governo? E emendando a pergunta também, caso a resposta seja negativa, isso não deixa o senhor numa situação complicada, levando em consideração que o PP é uma base forte do governo? Veja bem, quando eu ingressei na base do governo no mês de setembro, foi com esse compromisso. Nós chamamos o sindicato, falamos, o governador nos convidou para ir para a base do governo, nós condicionamos a nossa ida exatamente à não votação em projetos contra o servidor público e que a gente possa abrir as negociações da valorização salarial da Polícia Penal. E aí ficou definida essa reunião na Casa Civil. Quando a categoria decidiu entrar em greve, quando da última reunião lá na Casa Civil com o secretário Mauro Carvalho, eu comuniquei ao secretário de que caso a categoria ela ingressasse aí com a greve, eu não tinha condição nenhuma de permanecer na base do governo. E assim o fiz. A partir do momento, no dia seguinte, quando teve a Assembleia e a categoria votou pela greve, liguei para o secretário Mauro Carvalho e comuniquei. Falei, como já havia avisado, eu não tenho condição nenhuma de estar na base do governo, já que a categoria entrou de greve. Durante todo o período da greve, estive junto com a categoria, tivemos reuniões aí com várias autoridades, com várias instituições, busquei todo o apoio da Assembleia Legislativa, dos demais colegas parlamentares, tentei abrir novas reuniões, mas o governador deixou bem claro que não autorizava o seu secretariado sentar com a categoria em greve,
né? Veio toda essa represária, principalmente por parte do Judiciário do Estado de Mato Grosso. Diga-se de passagem, algo inédito na nossa categoria. Eu conduzi essa categoria aí por quase uma década. Nunca vi decisões tão rígidas, né, contra uma categoria como aconteceu nessa greve agora. Mas a categoria acabou chegando num determinado momento, decidiu pela suspensão do movimento, sentamos novamente na Casa Civil e eu novamente combinei com a categoria que se o governo reabrisse as negociações, eu estaria retornando para a base do governo com o objetivo de negociar a melhoria, não só na questão salarial da Polícia Penal, mas também estrutural, nas condições de trabalho. E assim o fizemos. Sentamos, inclusive com o sindicato, no último dia 8, vamos continuar tentando negociar com o governo, mas lá sentado na base do governo. Bom, como sindicalista e como deputado, o senhor defende com unhas e dentes a categoria e defende melhorias para a categoria. Mas é nítido e claro que Mato Grosso tem uma organização criminosa que cresce a cada dia e está matando os nossos jovens. Eu digo isso como jornalista policial há 22 anos, em que há 20 anos atrás eu noticiava crimes passionais e crimes bem diferentes do que vemos hoje. Jovens sendo degolados por membros de facções, integrantes de facções criminosas em cidades pequenas que eram consideradas pacatas. A pergunta que eu faço para o deputado o que o senhor está fazendo como legislador para combater as facções criminosas, o crime organizado? Recentemente, a Polícia Federal fez uma operação com mandado de prisão da organização criminosa que tem ramificações e a maioria dos integrantes de dentro dos presídios, mostrando que o sistema penitenciário é falho ou, se não, muito sensível, inclusive, já que os principais integrantes dessas facções estão dentro do presídio. O que o senhor está fazendo como legislador? E outra pergunta, o senhor tem medo, como muitos têm, dessas facções? Porque muitos já declararam, inclusive, já ouvi de policiais penais que temem represália e a força que está ganhando a facção criminosa no estado de Mato Grosso. O senhor tem medo da facção? Primeiro, com relação à questão de medo, eu posso falar para você que você se adapta ao ambiente em que você vive. Durante os praticamente 10 anos em que estive à frente do sindicato, por 2 vezes fui decretado por uma facção criminosa. Por uma vez o nosso sindicato foi alvejado. Por diversas vezes nós vimos colegas nossos ter que fugir de suas casas, debaixo de tiro muitas vezes. Nós tivemos situação aí, como no caso de Sinop, em que colegas tiveram que se mudar de bairro, mudar de cidade, né, porque a facção determinou, né, que ele não tivesse mais paz naquele bairro. Mas você já imaginou se o Ministério Público, se o Judiciário, se a própria polícia, ela se acovarda diante dessas ameaças, eles tomam conta da sociedade. Então é nesse momento, exatamente nesse momento, que nós temos que mostrar força. E graças a Deus não me faltou respaldo durante todo esse período em que eu estive combatendo essas facções aqui. Eu tive o apoio das polícias, eu tive o apoio dos meus colegas, dos meus amigos policiais penais, tive apoio da justiça, não posso reclamar. E é isso que nos dá mais segurança. Dizer para você que nós não temos receio, né, seria um excesso de confiança, e isso não é verdade. Nós temos receio, mas retroceder a gente não retrocessa, recuar a gente não recua. Com relação à questão legislativa, um dos primeiros projetos que apresentei na Assembleia Legislativa, quando cheguei, foi para que o Estado ele retirasse de todas as celas, aqui no sistema penitenciário de Mato Grosso, os fios e tomadas. E assim o fez. Todas as unidades do Estado de Mato Grosso retiraram. É uma forma de você inibir a utilização do celular lá dentro. Aí você fala, acabou o celular? Não, não acabou. Não acabou, eles acabam achando um jeito, mas reduziu e muito o uso de celular no sistema penitenciário. Eu fiz uma indicação para o governo do estado logo no início da minha gestão, para a construção de uma penitenciária de segurança máxima aqui no estado. Não é uma indicação para que o DEPEN, como aconteceu em 4 outros estados, construísse uma penitenciária federal. Porque a penitenciária federal, ela não é administrada pelo estado, ela é administrada pela União. Então a União, ela traz presos do Rio Grande do Norte, aí vem presos lá da família do Norte, traz presos lá de São Paulo, aí vem presos do PCC, ela traz presos lá do Rio de Janeiro. Então você acaba fazendo intercâmbio, você coloca presos de diversas regiões, como aconteceu com alguns presos do estado de Mato Grosso, que foram mandados para outros estados e foram fazer intercâmbio para trazer
modus operandi aqui para o nosso Estado, que foi um dos maiores erros que eu acredito que a Segurança Pública e a Justiça do Estado de Mato Grosso cometeu. Então, a nossa indicação era para a construção de uma penitenciária de segurança máxima. O governo do Estado não concordou, mas autorizou a construção de um bloco, está sendo construído, inclusive, na penitenciária central, com 50 vagas, no regime de segurança extrema. No regime de segurança extrema. Onde a visita é de forma diferenciada, aonde todo o tratamento daqueles presos, a disciplina é totalmente diferenciada. Então vai ser inaugurado ainda esse ano, esse bloco na penitenciária central. Com a intenção de colocar os faccionados lá, separar líderes. Exatamente os líderes de facção criminosa. E também, hoje, aqui no estado, só falta iniciar essa cobrança. Poucos estados no Brasil, a locação da tornozeleira é paga pelo próprio preso. Aqui no estado já era para ter começado. Tem mais de ano que a lei já foi aprovada, a lei inclusive de minha autoria, mas que ela tinha visto iniciativa. Sentei com o governador Mauro Mendes, ele concordava com o projeto e nós entramos num consenso. Eu retirava o meu projeto e ele apresentava. A lei foi para a Assembleia Legislativa, nós votamos, aprovamos, já foi feita a regulamentação, só falta iniciar a cobrança. É uma forma de você diminuir o gasto com o sistema penitenciário. Verdade. E hoje, algo que eu trabalho muito no sistema penitenciário, tenho contato com muitos prefeitos, a gente tem trabalhado para que os presos sejam inseridos no mercado de trabalho, seja no regime fechado ou no regime aberto. Prefeituras estão absorvendo a mão de obra desses presos, as empresas privadas estão absorvendo a mão de obra desse preso, que é uma forma de diminuir o gasto que a sociedade tem com a segurança. Diga-se de passagem, Evandro, a segurança pública ela consome muito mais recursos até mesmo do que a educação. E você fala, então, reduz o investimento que é feito na segurança e aumenta na educação. Os dois são essenciais. Você falou aqui, por exemplo, de modus operandi que estão acontecendo no estado de Mato Grosso, como é o caso da decapitação de membros de outras facções. É uma guerra de facção que nós já temos aqui no estado de Mato Grosso. Isso vem acontecendo de forma rotineira. Essa semana mesmo nós vimos uma matéria, há poucos dias nós vimos lá em Cáceres. E é isso que nós temos que combater. Quebrar as pernas dessa facção, retirando o poder financeiro dele e também isolando os líderes dessas facções. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial, muito rápido, e já voltamos com mais uma rodada de entrevista com o deputado estadual João Batista. Para você que nos acompanha ao vivo aqui pelo canal 17.1 a TV+, pode fazer a sua pergunta para o deputado no 992680717. É um breve intervalo, já já a gente volta. De volta com o programa Roda de Entrevista ao vivo para Cuiabá, Jangada, Várzea Grande, para você que nos assiste Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Leverger, Corizal.
e também Sinop pelo canal 10.1, a TV Nova Capital. Muito obrigado pela audiência. Bom, nós estamos entrevistando hoje, no centro do Roda de Entrevista, o deputado estadual João Batista. Ao meu lado está o Marcos Figueiró, do Sudoeste MT, o site Sudoeste MT. Fique à vontade para fazer mais uma pergunta para o deputado. Deputado, um pouco antes do intervalo, eu queria voltar nesse ponto. O senhor citou várias sugestões que o senhor deu ao governador Mauro Mendes, projeto de lei, indicações e até obras que foram atendidas, estão sendo atendidas. A minha pergunta é como é que o senhor avalia o governo Mauro Mendes? Se o senhor pudesse dar uma nota, o senhor avalia que ele está sendo um bom governo, péssimo, ruim? Como é que está? Eu acho que, para fazer essa avaliação aí, Marcos, eu acho que a gente tinha que colocar alguns critérios, né, assim, alguns setores. Questão de infraestrutura. A gente observa, eu viajo bastante no estado de Mato Grosso, a gente observa que, inclusive, algumas rodovias que historicamente eram abandonadas, a gente vê que as obras já estão saindo. Né? Pontes, foi aprovado logo no início do governo Mauro Mendes aí, um financiamento, o Finisa, de quase, aliás, pouco mais de 500 milhões de reais, que era para construção de pontes e bueiros. Eu tenho viajado e tenho acompanhado aí que muitas empreiteiras já estão fazendo essas pontes, né? Chega a ter ponte aí de mais de 150 metros sendo construído, substituindo pontes de madeira. Na infraestrutura a gente tem observado. Reforma de muitas escolas, a questão dos presídios, por exemplo. A penitenciária central do estado ela vai zerar o número de vagas, porque vai ficar... Nós saímos de 859 vagas aqui na penitenciária central, vai passar para 3.000 vagas com esses blocos novos que estão sendo construídos. Deu andamento ali no término da obra da penitenciária Agamenon Lemos Dantas, ali em Várzea Grande. Tem mais adequações para fazer na penitenciária de Sinop, de Água Boa e da Mata Grande. Então para zerar o déficit de vagas no sistema penitenciário do estado de Mato Grosso. Pouco aí, não acredito que chegue nas 700 escolas do estado de Mato Grosso, que tem definido algumas reformas, mas boa parte dessas escolas estão recebendo recurso aí, principalmente o valor emergencial, que agora passou a 100 mil por escolas. A gente vem acompanhando e vem cobrando a aplicação desses recursos, mas tem áreas que são sensíveis e que o governo vem falhando muito. Uma delas, por exemplo, é com relação ao servidor. Nós temos que lembrar que da receita do estado de Mato Grosso, 1,3 bilhões, ele é o imposto de renda que o servidor público paga. Né? O imposto de renda que desconta do servidor, ele não vai para a União. Ou melhor, ele vai para a União e volta para o caixa do Estado. Então o servidor, ele contribui com boa parte da receita do Estado de Mato Grosso. Sem falar esse 1 bilhão e 300 milhões, que é do imposto de renda, todo o salário dele, que a última contagem que a gente tinha lá, dava em torno de 11 bilhões da folha de pagamento anual do servidor, isso é investido aqui no comércio do estado de Mato Grosso. Então ele contribui com a economia do estado de Mato Grosso e muito. Então quando o governo ele deixa, principalmente, ele deixa de dar a recomposição inflacionária, ele também está prejudicando o comércio no estado de Mato Grosso. É a minha visão. Com relação à questão social, eu ainda acho que o governo pode fazer mais. Eu acho que o governo ele pode fazer mais. Nós tivemos aí essa questão da fila do ossinho ali no CPA, numa casa de carne no CPA. A Secretaria de Assistência Social esteve lá fazendo cadastro, distribuindo sacolão, cartão do Bolsa, do Ser Família foi distribuído, mas acho que o governo do estado ainda pode fazer mais. Essa questão de querer a extinção da Empaé, que eu acredito que a gente conseguiu segurar até agora e acredito que a gente vai conseguir segurar. A Empaé é uma empresa que ela não dá lucro financeiro, ela dá lucro social. Hoje mesmo a gente estava vendo lá um plano que eles têm para ser executado aqui. A cada R$1 que se investe na Empaé, o Estado tem um lucro de pelo menos mais R$5. Então não se tem lucro financeiro, é uma empresa de economia mista, é bem verdade. E o governo ele espera que tenha lucro financeiro, coisa que não vai acontecer. Né? Então isso vai ter lucro social, a gente vai ver lá na ponta. Mas em algumas áreas do governo, realmente tem avançado. Essa questão da energia, por exemplo, a energia solar, nós entendemos lá, os 24 parlamentares, inclusive a própria base do governo, entendemos que ali era algo muito pequeno para a gente estar discutindo. Por quê? Porque já tem estados que não estão cobrando a energia que é injetada na rede. Né? Já tem ação na justiça, então é um desgaste que o governo não precisaria. Né? Mas existem algumas partes que o governo tem feito e que tem dado resultado positivo. Quando o senhor fala o senhor cita obras que foram atendidas, ações, sugestões, até projeto de lei, o senhor disse que sugeriu e o governo atendeu. Isso não te coloca
mal com a sua base nesse momento que o senhor está se posicionando do lado da sua base contra o governo? Como é que o seu eleitor entende isso? De forma alguma, ao contrário. Eu fiz um comentário no início desse ano, quando fui entrevistado e perguntaram por que eu fiquei esse período todo na oposição e agora fui para a base do governo. Mas quando o senhor fala que foi atendido, parece que é o contrário, tá? Parece que o senhor estava como situação. Não. Quando eu falei que eu votei contra e votei favorável a diversos projetos do governo, é exatamente porque a minha posição, muito embora eu me colocasse no grupo da oposição, mas eu sempre fui independente com relação a essa questão de oposição sistemática. Eu nunca quis fazer oposição ao governo por questão ideológica, por problema pessoal. Eu concorri na eleição passada na chapa do Wellington Fagundes. Porém, eu não fui para a Assembleia Legislativa porque ser oposição ao governo Mauro, porque eu tive na oposição na eleição. Não, eu fui porque existia a questão do servidor público, né? Então, a minha relação com o governo, eu nunca fui muito próximo do governo, porque eu estava na oposição, tinha projetos que tiravam direito do servidor e eu não tinha como estar lá pedindo ações para o governo e, ao mesmo tempo, defendendo uma categoria que estava brigando com o governo. Mas, mesmo assim, a minha independência dentro da Assembleia Legislativa fez com que eu fosse muito bem atendido por algumas secretarias, por alguns secretários, por alguns órgãos do governo, de forma independente, exatamente por causa da minha postura. E até pelo governador. E até pelo governador. Tive poucas vezes sentado com o governador lá no Palácio. Tive em determinadas situações, inclusive, boa parte das vezes que tive sentado com o governador foi para discutir questões ligadas ao funcionalismo. Em algumas situações, junto com todos os demais outros parlamentares. Agora, a primeira vez em que tive sentado, depois de eleito, com o governador, foi um jantar realizado na casa do deputado Eduardo Botelho, ainda antes de tomar posse, e que naquele momento, sentado ali na mesa, junto com então o deputado Silvio Fávero, já agora falecido, com mais alguns outros colegas parlamentares, comecei a falar como que era o sistema penitenciário. Porque o sistema penitenciário, em todo lugar que você começa a falar sobre ele, a população, todos ali, fica curioso de saber. É algo muito fechado. Então, veio o secretário Mauro Carvalho, sentou à mesa, curioso, começou a fazer perguntas, o governador sentou à mesa. Então, nós ficamos ali em torno de 30 minutos, e o governador sentado na mesa, eu falando sobre o sistema penitenciário. Eu costumo dizer para a Polícia Penal que o governador Mauro Mendes não pode dizer que não conhece a história do sistema penitenciário de Mato Grosso, porque eu fiz questão de contar isso para ele bem antes de tomar posse. Inclusive, entreguei para o governador Mauro Mendes, para o secretário Mauro Carvalho, cópia de um documentário que será exibido daqui a pouco, mas que já está pronto, falando da evolução do sistema penitenciário do estado de Mato Grosso, do sacrifício dos nossos policiais, do investimento que nós fizemos, né, do que era o sistema penitenciário e, principalmente, fizemos questão de colocar nesse documentário que o policial penal hoje não é aquele trabalhador mecânico, não é aquele que abre e fecha cadeado, mas ele é aquele intelectualizado, ele tem formação acadêmica, ele desenvolve outras atividades que não apenas empunhar uma calibre 12 e colocar o preso contra a parede. O governador hoje ele sabe disso. Se o senhor fosse hoje, só para complementar a pergunta do Marcos, se o senhor fosse hoje um eleitor comum e não talvez um candidato à reeleição, possível reeleição a deputado, um eleitor comum, votaria para a reeleição de Mauro Mendes? Não? Olha, eu acho que está cedo ainda para a gente responder essa pergunta, Evandro. Vamos esperar um pouquinho. Ótimo. Jardel Arruda, do Portal de Notícias, lê agora. Voltando ao tema segurança pública, aproveitando que nós estávamos falando antes do comercial, há 4 anos atrás, quando falava-se sobre o avanço do crime organizado em Mato Grosso com servidores da segurança, dizia que isso estava contido, que o crime organizado em Mato Grosso era um crime desorganizado. Porém, 4 anos depois as coisas mudaram. A gente vê aí guerra de facções, como o Evandro falou, notícias agora de pessoas sendo degoladas, sendo executadas, armas de guerra, de grosso. Agora as quadrilhas usando fuzis aqui em Mato Grosso. O que aconteceu de errado nesses 4 anos na segurança pública? Faltou investimento do governo do estado, faltou investimento do governo federal, faltou vigilância na fronteira. O que aconteceu que Mato Grosso está nessa situação? A sensação de segurança piorou, com certeza. Olha, primeiro é importante dizer o seguinte, a violência ela surgiu com o ser humano. Quando a humanidade surgiu, já veio a violência junto ali com Caim e Abel, né? Infelizmente, é algo que a gente tem que conviver. Só que nós temos que conviver com a violência em níveis aceitáveis. Seria utopia da nossa parte esperar que qualquer cidade do mundo
né, ela tenha um nível 0 de homicídio. Nós temos casos aí, principalmente fora do Brasil, né? Tem culturas aí fora que as pessoas têm esse respeito. Não é o caso aqui dos latinos, não é o caso dos europeus, o pessoal que tem um sangue um pouco mais quente. Mas aqui no estado, especificamente aqui no estado de Mato Grosso, nós já tivemos momentos no passado em que o número de homicídios já foi bem maior. Nós já chegamos a ter 6 mil homicídios em um ano aqui no estado de Mato Grosso, né? Nós já tivemos isso. Foi reduzido. O homicídio, alguns homicídios, exemplos de que você não consegue prever. Não tem como você prever que o camarada cometa um feminicídio. Tem como você reduzir a perspectiva, a possibilidade. Mas você impedir totalmente não tem. Tem como você colocar um policial dentro da casa de cada família, né? Mas você vai criar ali planos de trabalho para você reduzir essa violência. Faltou investimento na segurança pública no estado de Mato Grosso? Aí eu tenho que admitir, embora eu tivesse até pouco tempo na oposição ao governo Mauro Mendes, mas, por exemplo, está sendo feito investimento em reforma, embora tenha fechado delegacias, que eu sou totalmente contra, lutamos contra, fiz audiências públicas na Assembleia Legislativa para pedir o não fechamento dessas delegacias, que eu acho que aí traz a violência para alguns municípios, né? Mas houve investimento em aparelhamento, no serviço de inteligência. A segurança pública, de um modo geral, no Brasil, ela evoluiu bastante, evoluiu em qualificação dos profissionais, evoluiu em tecnologia, assim como no comércio, na indústria, a tecnologia chegou e ela avançou agora no período da pandemia. Na educação, por exemplo, a tecnologia chegou fortíssimo. Na área de segurança pública também chegou. Na área de segurança pública, a tecnologia chegou com muita força aí, praticamente de 5 anos para cá, né? Então, tem sido feito alguns investimentos. Para você ter uma ideia, o governo do estado está comprando agora arma de ponta, armamento de porte de ponta para as polícias, a Glock, né? Que é uma arma muito mais segura e de muito mais precisão, né? Mas realmente falta muito investimento. Investimento que está sendo feito aí na ampliação da quantidade de vagas no sistema penitenciário, na ampliação do número de tornozeleira eletrônica, que muitos criticam a utilização da tornozeleira, mas a função da tornozeleira não é impedir que o indivíduo cometa novos crimes, salvo se colocasse em prática aquilo que a gente já vem cobrando há mais de 10 anos. O monitoramento eletrônico realizado no Brasil é totalmente, vamos dizer assim, totalmente diferente do que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem os agentes de condicionais, sim, que eles são responsáveis, acompanha, cada dupla ali numa viatura, ele monitora 50 monitorados. Ele faz visitas inopinadas na casa desse indivíduo, ele faz visita inopinada na escola para saber se ele realmente está na escola, no local de trabalho. Então ele monitora. Outra, se esse indivíduo ele sai da linha de exclusão, automaticamente os agentes de condicional vai lá e já de imediato apreende ele e entrega para o juiz. Aqui nós temos, infelizmente, uma falha muito grande ainda, porque tem muitas intercorrências. Essas intercorrências elas são comunicadas à vara de execuções, mas a vara de execuções ela não regride o preso de pena para retornar para o sistema. Até porque existe aí o problema da superlotação. Então existe muita coisa a evoluir ainda em termos aqui da monitoração de preso, né? Então, teve investimento, melhorou eu digo que tem 3 fatores que melhorou a questão da segurança. 3 fatores. A qualificação do operador, o uso da tecnologia e o uso da inteligência. Reduziu o número de operadores de segurança pública, que eu acho uma falha tremenda para o nosso estado. Foi realizado um concurso público, diga-se de passagem, é uma cobrança antiga nossa, tanto que hoje nós temos um concurso em andamento da Polícia Penal, ainda de quando eu fui presidente do sindicato, foi luta nossa, e agora a gente tem lutado para que ingresse esses profissionais para melhorar a estrutura do sistema penitenciário. Lutamos para a realização de um concurso na área de segurança, mas que o número que o governo lançou aí no edital ainda é muito pequeno. Deputado, só fazer uma observação, desculpe, colega, sim, mas até no momento da crítica, as suas críticas vêm acompanhadas de um elogio. Isso não deixa confuso a categoria que o senhor está defendendo? Não, de forma alguma. Até no momento que nós estamos, que eles estão lutando por salários, tem uma greve aí que... Não, a luta da categoria é pelo salário. A categoria ela não deixa de reconhecer aquilo de positivo que é feito também. Por exemplo, para você ter uma ideia, nós temos uma entrega essa semana de coletes balísticos para as mulheres da Polícia Penal. Por quê? O colete ele é um equipamento de proteção individual. E até então, os coletes são de uso coletivo. Nas unidades são utilizados de forma coletiva.
Então aquela placa balística, ela não pode estar passando de corpo para corpo. Isso gerava nas mulheres, na polícia penal, uma não utilização. Então, muitas vezes, a mulher ela vai para uma escolta na rua, prefere não utilizar a placa balística porque aquela placa está suada, está com mau cheiro. Então, esse foi um avanço. A distribuição, a cautela permanente de placa balística para garantir a segurança dela. Um trabalho que nós estamos fazendo para garantir o auxílio alimentação para esses servidores. Nós ainda temos fé que a questão salarial nós vamos avançar. Não estou falando que isso está sendo discutido percentual, mas nós temos fé que vamos avançar. E é para isso que eu estou lá. É para isso que nós estamos junto com o sindicato e com a categoria, né? A questão de veículos, que tivemos aí a substituição de alguns veículos há algum tempo atrás, inclusive no interior do estado, caminhonetes para municípios como Aripuanã, fechou a cadeia, é claro, mas antes já tinha chegado caminhonetes traçada. Então, nós temos discutido, inclusive com o secretário Alexandre Bustamante, a aquisição de caminhonetes para os grupos especializados, para o SOI, para o GIR, que utilizarão essas caminhonetes para escolta de presos, inclusive em municípios que não têm interligação através do asfalto. Então nós vamos fazer a crítica naquilo que eu acho que o governo deixa de valorizar os policiais penais, mas aquilo que a gente está conseguindo, para você ter uma ideia, eu destinei 2.700.000 de emendas de minha autoria, desde o início do meu mandato, para a compra de arma de porte, pistola, para a Polícia Penal. São 181 em Bel ainda, porque não tinha regulamentação ainda, e as demais 4 outros lotes serão armas Glock, pistolas Glock. Isso vai garantir para cautela permanente. Primeiro, vai garantir que esse policial ele tenha uma arma mais segura para ele portar. Outra, cautelada pelo Estado. Uma pistola dessa, mais barata para ele, sai em torno de R$5.000. Se o Estado faz a cautela permanente, é R$5.000 que esse policial vai utilizar para comprar coisas para ele, para a família dele. Hoje ele tem que desembolsar o dinheiro, se ele quiser um colete para cautela permanente, ele tem que desembolsar aí em torno de R$2.000. Se ele quiser andar armado, que nós temos o direito, a arma, o porte de arma fora de serviço, ele tem que desembolsar R$5.000. Se ele quiser trabalhar fardado, como trabalha, ele vai desembolsar em torno de 2.500, mais ou menos 3.000, dependendo dos equipamentos que ele utiliza durante o ano. Então foi feito aí a entrega de alguns fardamentos, que ainda não é todo equipamento completo. Então nós temos que, aquilo que for feito de positivo, a gente vai elogiar, e o que não for, a gente vai criticar. Deputado, mesmo estando na base do governo. Deputado, mas ok. Sim. Se não faltou investimento, o que faltou? O que aconteceu para o crime organizado dar esse salto aqui em Mato Grosso? Boa pergunta, eu acabei esquecendo de responder a sua resposta nesse sentido, né? Olha, primeiro, vamos deixar bem claro, o estado de Mato Grosso ele fica numa linha de fronteira, onde é corredor de boa parte da droga que vai principalmente para a Europa. Sim. Passa por aqui. Nós não somos aqui um polo consumidor tão grande, né? A maioria da droga que passa, ela vai embora. Ela vai embora. Mas nós temos uma guerra na divisa entre facções. Essas facções vêm se degladiando. Que querem comandar esse corredor. Que querem comandar. Até bem pouco tempo atrás, o estado de Mato Grosso era dominado por uma determinada facção. Eles tinham lá um acordo entre eles. Esse acordo deles começou a rachar quando da morte, principalmente daquele grande traficante lá do Faar, na fronteira, né? E acabou que esse tal desse acordo deles aí acabou se quebrando em vários estados do Brasil, inclusive aqui no estado de Mato Grosso. Agora, nós elegemos um presidente oficial do Exército que veio com um discurso de endurecimento, né, das leis, de endurecimento aí por parte das forças policiais, mas que a gente ainda não percebeu isso, né? O estado de Mato Grosso ele merece uma atenção especial, principalmente das Forças Armadas. Nós temos aqui o GEFRON, por exemplo, que é uma força policial estadual. O Estado, muitas vezes, ele não vai conseguir investir tanto, né, nesse policiamento de fronteira através das suas forças de segurança estadual. Mas o governo federal, que fica com maior fatia da receita, da arrecadação, dos impostos, ele poderia subsidiar a ampliação desse trabalho do GEFRON ali, né, para a gente cercar. O estado de Mato Grosso está sendo feito, aí eu não estou defendendo, né, o investimento por parte do governador, não. Isso aí é porque eu tenho uma conversa com o secretário Alexandre Bustamante, é uma cobrança que eu faço, porque hoje nós temos a questão da cerca tecnológica dos municípios, que é o quê? A compra daquelas câmeras OCR, nós temos lá o CIOSP que monitora através dessas câmeras, né? E já existe um processo em andamento para aquisição de uma quantidade de câmera que será distribuído para diversos municípios.
O objetivo é fazer o quê? Fazer o cerco tecnológico desses municípios. Então, quando hoje vamos dizer assim, um crime que cresceu muito aqui no estado é o roubo de veículos, né? É o roubo de veículos. Os assaltos a banco, com o trabalho efetivo feito pelas forças policiais, até criminosos de outros estados acabaram se afastando daqui. Mas eles migram para outros crimes, que hoje, por exemplo, esses golpes que eles dão aí através de OLX, né? O Bença Mãe, esses que eles criaram aí. Então eles têm conseguido muito dinheiro através disso. E os roubos de veículo. Essas câmeras vai propiciar com que um veículo que seja roubado em Sinop, ao passar por um outro município, ele seja capturado pelas câmeras rapidamente, ali. como já acontece na Sérgio Mota Exatamente. e em outros Exatamente. pontos que são... Então essa é uma ação positiva. Isso, se houver um subsídio por parte do governo federal para que os estados eles façam esse cerco, a gente consegue reduzir os índices de criminalidade. O governo federal nem implementou o CISFRON ainda aqui em Mato Grosso. E tinha uma outra proposta que era a utilização, a realização, a construção de uma base aérea na região de fronteira aqui, para que, principalmente, e inclusive isso foi amplamente discutido antes do governo assumir, que seria a utilização dos VAN, né, os veículos aéreos não tripulados, VANT, os veículos aéreos não tripulados, né, que faria o patrulhamento da área de fronteira. Então a gente também cobra essa participação do governo federal. Não que o governo do estado não tenha as suas falhas aqui na região de fronteira também. Thaís Amorim. Fique à vontade. Deputado, falando agora um pouquinho de Assembleia, o senhor é um dos grandes articuladores contra o projeto de autoria do deputado Wilson Santos, que prevê o instalamento de câmeras de segurança em fardas e viaturas policiais. Contudo, estados como São Paulo e Santa Catarina apontam uma redução no número de homicídios e de confrontos policiais, né? O senhor não acredita que isso pode ajudar também a polícia na identificação desses bandidos? Bom, primeiro quero dizer que na Assembleia são 13 comissões permanentes. Eu sou titular da Comissão de Segurança Pública. Por que eu, quando entrei, já fui escolhendo quais as comissões que eu queria trabalhar? Eu quero fazer parte daquelas comissões em que eu posso contribuir. O que eu faria na Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa? Eu não conheço nada de saúde, né? Então, a Comissão de Agricultura eu ainda conheço um pouco, porque saí da roça, né? Conheço um pouco da roça, então eu posso contribuir. E também gosto da agricultura familiar, eu estudo, eu pesquiso. Mas segurança pública é a minha área. Eu sou especialista da área de segurança pública. Para eu apresentar um projeto na área de segurança pública, eu vou fazer uma pesquisa primeiro. E o projeto apresentado pelo deputado Wilson Santos, ele veio, claro, com a justificativa que a Thaís acabou de falar aqui, da redução da letalidade policial nesses estados. Só que, se você pegar as estatísticas, não só do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas também da Secretaria Nacional de Segurança Pública, você vai ver que, na verdade, os crimes reduziram ao longo desses anos em todos os estados. Mas isso foi por obra da própria pandemia. Não foi por uso de câmeras das forças policiais. No estado de Santa Catarina, por exemplo, você teve retração de todos os crimes lá, de todos. E não foi por causa de questão de câmeras. Então, nós ainda não temos dados para aferir se a utilização das câmeras reduziu a letalidade policial. Agora, venhamos e convenhamos, se reduziu a letalidade lá com relação à morte de criminosos. Porque o que nós temos que coibir é o quê? É que um policial ele tire a vida de um cidadão de bem. Agora, um indivíduo que ele vai para um confronto com a polícia, veja bem, aqui nós tivemos assalto a banco. Nós tivemos alguns confrontos da polícia em alguns assaltos a banco e que praticamente não retornou um vivo. O policial, quando ele adentra a mata, ele já não tem as condições ideais para ele fazer o confronto. Sim. Ele já não tem. Primeiro que ele vai chegar lá, o indivíduo já está lá dentro. Ele já teve tempo de fazer reconhecimento de área, o policial ainda não. Embora o policial ele tenha todo um treinamento, mas ele já saiu em desvantagem. Outra, ele não tem o chamado elemento surpresa. O indivíduo tem. Ele está lá dentro da mata, ele já está preparado, então ele tem um elemento surpresa. O policial vai adentrar, ele já vai ser pego de surpresa. Nós já temos uma série de fatores que prejudicam a ação policial. Se você pesquisar direitinho, você vai ver que o ser humano ele tem 1/3 de segundo entre o pensar e o agir. Imagine que você escutou aqui um tiro. Até você pensar e sacar da arma foi 1/3 de segundo.
Foi um terço de segundo. Você acha que o policial, durante uma ação dessa, um evento crítico, ele vai pensar em ligar essa câmera, ele vai pensar, isso vai inibir a ação policial, isso vai ter policial Mas essa câmera tombando. liga automaticamente. Não deputado. exatamente. Não? Não exatamente. Lá tem toda uma regra. Ele vai ter que chegar, em determinado momento ele vai ter que ligar. Ah, é? Em determinado momento ele vai ter Ela que não fica desligar. 24 horas ligada? Não, ela não fica 24 horas ligada. E outra, vai inibir a ação policial? Sim. Você acha que vai Porque inibir? uma coisa é você ter... nós temos diversos tipos de polícia. Por exemplo, aqui em 2008 nós tivemos um Seminário Internacional de Polícia Cidadã. De lá para cá implantou-se a polícia de aproximação. Então essa polícia é a polícia que vai no bairro, que conversa com o cidadão, que conhece toda a vizinhança. Né? Isso a gente tem. Mas nós temos forças policiais aqui no estado, grupos de operações especializadas, como o Rotam, Força Tática, BOP, né? Ou na Polícia Civil tem o GOI, no sistema penitenciário nós temos o SOI, tem o GIR. Você acha que vai inibir a ação policial? Vai inibir a ação policial. Nós temos as câmeras dentro do sistema penitenciário, nós temos. E isso, inclusive, auxilia. A própria Secretaria de Segurança Pública, ela já está fazendo uma regulamentação. A Secretaria de Segurança Pública, ela vai fazer aquisição. E nós estamos acompanhando, já tive algumas discussões lá. Mas aí você vai ter o órgão responsável pela segurança pública, com especialistas da área de segurança pública, com delegados, com coronéis, com estudiosos da área de segurança pública, sentando, regulamentando, criando essa regulamentação e mandando para nós aprovar na Assembleia. É o caso do projeto do pechamento, por exemplo, que o deputado Eliseu Nascimento apresentou. E aí vieram alguns cientistas e falaram, não, mas peraí, tem uma espécie aqui que não é típica aqui da nossa bacia. O que o deputado fez? Beleza, vamos fazer alteração nesse projeto. Tranquilo. Mas aí um cientista participou. Agora eu, que sou leigo do assunto, eu quero me meter, mas aí com o discurso de que não, tem que evitar que a polícia mata muito. Se a polícia mata muito é porque a polícia é confrontada muito. E a função, o Estado é o detentor, é o único detentor da força. É o único detentor. É o único que tem a prerrogativa de utilização da força. E quando ele o faz, ele não faz porque ele quer se mostrar para a sociedade, que ele quer oprimir a sociedade. É porque se isso não acontece, nós implantamos a anarquia. Os criminosos, eles tomam conta, ele entra na casa do Marcos aqui, ele pega os bens do Marco, ele leva embora, porque ele sabe que a polícia não pode agir. E nós não podemos deixar isso acontecer. Agora mesmo, por exemplo, o Jardel falou sobre a questão da evolução do crime organizado aqui no estado. Se nós não agirmos com pulso firme, aí que você vai ver o crime organizado crescer aqui no estado. Nós não podemos deixar isso acontecer. Talvez não fosse o caso, então, de assim como nesse projeto do pechamento, em que trouxeram cientistas da SEMA, os pesquisadores, para contribuir, trazer os pesquisadores da segurança para contribuir no projeto? Mas isso já está sendo feito através da Secretaria de Segurança, como eu falei aqui. Nós já estivemos sentados lá na Casa Civil, eu, o secretário Alexandre Bustamante, o secretário Mauro Carvalho, o doutor Flávio, lá da OAB, o doutor, não me recordo o nome do outro advogado lá da OAB também, que estava presente. Nós já tivemos, inclusive, discutindo esse assunto, mas isso vai vir lá do órgão. É igual quando nós apresentamos algum projeto voltado para a educação ali. Aí vai pela comissão de educação, mas lá tem o deputado Tiago Silva, tem o deputado Lúdio Cabral, por exemplo, também é professor. Aí o deputado Wilson está lá na área que ele domina, mas quem não conhece, da área de segurança. Porque muitas vezes nós temos também alguns colegas parlamentares, por exemplo, tem alguns que são da esquerda e que não gostam muito de polícia, acham que toda polícia gosta de oprimir mesmo, o que é um erro, é uma falha. Eu sou polícia e eu não sou opressor, eu sou pai de um policial, eu tenho um filho que é policial militar. E eu entreguei para o Estado o meu maior bem, o meu filho. E o meu filho, ele sai para a rua todos os dias para defender a sociedade. Ele não vai lá para oprimir o cidadão de bem. Então, quando eu faço a defesa da polícia aqui, eu faço a minha defesa, eu faço a do meu filho e daqueles homens que vão para defender a sociedade e não para anarquizar. Bom, nós temos que ir para um breve intervalo comercial. Na sequência, eu tenho pergunta de telespectador pelo nosso WhatsApp, o 992680717. É um breve intervalo. Já já a gente volta com a entrevista e a sequência de perguntas com o deputado estadual João Batista.
De volta com Roda de Entrevista, hoje entrevistando o deputado estadual João Batista. Bom, os nossos telespectadores estão participando por meio das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, WhatsApp. Nós temos uma pergunta no WhatsApp, que está na tela já, pode mostrar para a gente essa pergunta. Um telespectador fez uma pergunta muito interessante para o deputado, dizendo o seguinte: cada deputado foi eleito com um discurso, mas ao longo do mandato pendeu para o governo. Cada um defendeu o seu lado. Carreira e interesse. Entre parênteses. A conta chegou para aqueles que prometeu e não cumpriu, e isso para todos. Sou servidor público, Mauro. Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação, e ele diz que cada deputado puxou a sardinha para o seu lado. O que o senhor acha sobre essa afirmação aí, Eu acho que está totalmente equivocado a fala do Mário. Aliás, essa legislatura é a legislatura que tem o maior número de servidores. Na verdade, eu até entendo que a birra do Mário, na verdade, primeiro que dos deputados que são servidores, a grande maioria está na base do governo, mas votaram contra o governo nas matérias relacionadas ao serviço público. Votaram contra o governo. E provavelmente a crítica dele é com relação à questão do voto na reforma da Previdência. Só que, se eu e o deputado delegado Claudinei não tivéssemos feito o acordo de votar no projeto final, desde que o governo liberasse a base para votar as emendas, o projeto seria ainda pior. Porque para votar qualquer emenda precisava de 15 votos, e o governo tinha 18. Nós fizemos uma tentativa, naquele momento, de trazer a base do governo para votar por uma questão aí de justiça. Mas nós não conseguimos. Então, a única alternativa foi nos unir, negociar com o governo. Muitas vezes, até no início do meu mandato, Evandro, eu falei, olha, o político ele tem que saber negociar. E aí me toraram o pau. Pô, já está falando de negociar e tal. A política é o quê? Nós não estamos falando de negociar financeiro, não é isso que eu estou falando. Só que lá, você negocia o voto, você troca o voto. Fala, não, vem aqui, você tem que argumentar para trazer o voto do colega parlamentar. Mas você tem que argumentar, e muitas vezes não, vamos fazer o seguinte, vamos flexibilizar aqui, vamos negociar, você vota na emenda, eu voto, se não é assim, é muito pior. Muito pior. Então, se não tiver articulação lá dentro, é pior ainda. Deixa eu só dizer que tem várias perguntas também do amigo telespectador que participou no YouTube, o nosso canal no YouTube da TV Educa Mais. São várias perguntas que nós vamos repassar para o deputado por causa do nosso tempo. Agradecer as participações de todos aí no nosso canal no YouTube da TV Educa Mais. Deputado, só uma pergunta rápida, já que o senhor falou sobre é necessário negociar isso de forma diplomática para que seja feita a aprovação, mas como lidar, o senhor que é contra a corrupção, obviamente, lidar com o legislativo, e o senhor está há 25 anos no estado de Mato Grosso e viu um dos maiores escândalos de corrupção desse estado, que são as obras da Copa, pessoas presas, e muitos dos deputados que estão dentro da Assembleia Legislativa têm ligação direta com esses políticos que foram presos, que são corruptos, que são ladrões. E assim, não vou utilizar outro nome, até porque foram presos como ladrões e alguns utilizam tornozeleira. Deputados de dentro da Assembleia Legislativa têm ligação direta com essas pessoas que lesaram o Estado e até hoje Mato Grosso sofre ainda os efeitos da roubalheira que foram as obras da Copa. Como lidar também com esses colegas que têm essas ligações bem diretas com esse pessoal? Como lidar com isso? Bom, primeiro deixar bem claro que ali dentro cada um tem seu CPF. Eu tenho orgulho de dizer que estou há mais de 3 anos na Assembleia Legislativa, graças a Deus, não tem nenhuma implicação com relação ao meu nome. Eu fiz um compromisso com aqueles que votaram em mim, de entrar de cabeça erguida e sair de lá de cabeça erguida. Então, o meu trabalho está sendo feito. O que eu quero é fazer uma prestação de conta ao final do meu mandato, daquilo que eu consegui fazer para melhorar a vida, né, daqueles que acreditaram nas minhas propostas. Com relação a quem tem ligação, ou quem está envolvido em qualquer caso de corrupção, esses processos já estão na Justiça. Nós temos o Ministério Público, tem o Tribunal de Contas, tem o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, esses processos já estão na Justiça. A nossa função, a função do parlamentar nesse momento, após a abertura do processo lá, é com a Justiça. A nossa função é legislar, fiscalizar e representar. Eu tento buscar fazer entregas para a sociedade. Fiscalizar o trabalho que está sendo feito pelo Executivo, e a gente tem viajado bastante para fazer isso, representar a população do Estado de Mato Grosso, todos os municípios por onde a gente passa e fora do Estado de Mato Grosso, e legislar. Tentar trabalhar projetos que tragam melhoria na qualidade de vida da população de Mato Grosso. Então, eu faço a minha parte
Eu faço a minha parte e a justiça faz a parte dela. Marcos Figueiró, fique à vontade para fazer a pergunta. Deputado, numa avaliação de 2021, o senhor afirmou numa entrevista para a TV Assembleia que gostaria de ajudar a melhorar financeiramente a vida dos policiais penais, mas que não faz porque isso é legalmente impossível. O senhor acha que esse choque de realidade decepcionou um pouco a categoria? A minha fala, na verdade, Marcos, é porque o pessoal imagina que quando você sentar lá na Assembleia, você vai apresentar um projeto de lei aumentando o salário das pessoas. E não dá vício de iniciativa. Qualquer projeto do Legislativo que ele crie despesa para o Executivo, ele tem visto de iniciativa. Somente o Executivo ele pode gerar despesa para si. Então, tudo é negociação. É aquilo que eu acabei de falar aqui. Nós estamos negociando com o governo do Estado. Negociando com o governo do Estado, junto com o sindicato, sentado à mesa, mas não dá, porque senão ficaria fácil para mim. Eu posso sentar lá, por exemplo, segundo o próprio governador, deixou bem claro, 3 categorias da segurança pública estão com o salário mais achatado. Detran, Socioeducativo e Polícia Penal. Bastava eu apresentar um projeto de lei, vou lá, discuto com os colegas parlamentares, vou fazer um trabalho de base, aprovo na Assembleia, o governador de repente vai vetar, aí vem o veto para a Assembleia, eu discuto, negocio lá para a gente derrubar o veto, né? E o governo vai ter que cumprir isso se ele não judicializar. Mas não dá, tem visto iniciativa, então a lei ela não permite que eu faça o aumento do salário do policial penal. Jardel Arruda. Deputado, eleições. O senhor amanhã está se filiando ao Partido Progressista, que tem um pré-candidato ao Senado, que é o deputado federal Nery Geller. É um deputado que é da cozinha ali do governador Mauro Mendes, é apoiado pelo senador Carlos Fávaro, apoiado por Blairo Maggi, a Imagem, e que todo mundo entendia que estava próximo de um fechamento com o governador para ser o candidato ao Senado da chapa à reeleição do governador. E agora o governador estreitou laços com Wellington Fagundes, um outro grupo político, e é muito provável que o Nery vai precisar de um outro grupo para ser candidato ao Senado. Você encara isso como uma traição do governador Mauro Nery? Na verdade, eu ainda nem sei qual que seria o meu posicionamento, Jardel, porque eu só tenho visto algumas articulações aí através da mídia, através da imprensa. Eu até vi algumas notas que saíram com relação a outras articulações, e aí você vai lá e senta com o candidato lá, o pré-candidato e tal, e ele fala, não, isso é coisa que colocaram. Esse dia apareceu lá uma reunião lá em Brasília, em que estava Emanuelzinho, que estava o Wellington, então tá tudo, a política no estado de Mato Grosso está muito nebuloso ainda. Hoje você não sabe quem que é candidato ao governo. O Mauro fala que ele ainda não decidiu pela candidatura, vai esperar ainda a primeira-dama autorizar se ele sai candidato ou não. O Wellington fala que não sabe, embora o Bolsonaro diga que quer ele candidato, mas ele também não decidiu. Nós nem sabemos. Hoje tem gente falando que o Mauro pode sair candidato e ganhar por WO porque ainda não tem grupo político. Uma coisa que eu estou aprendendo nos bastidores, política é grupo. E você vê que não tem nenhum grupo fechado. Então, o que nós sabemos o deputado Nery, ele tem um desejo forte de ser candidato ao Senado. Isso a gente sabe, eu já tive reunido com ele, a gente conversa bastante, e ele tem esse desejo. Foi até cogitado algum tempo atrás ele sair vice do Mauro. E ele mesmo já falou que ele não tem interesse nenhum de sair candidato a vice, e que ele só sai se for para Senado. Então hoje a gente nem sabe realmente que tipo de articulação que está acontecendo nos bastidores. Thaís Amorim. Deputado, falando ainda sobre política, o senador Wellington Fagundes também tem negociado com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, a possibilidade de um nome à oposição ao governador, né? Existe a possibilidade do senhor apoiar um outro projeto que não seja a possível, né, reeleição do governador Mauro Mendes? Olha, amanhã eu vou estar filiando ao PP. Eu, como todos sabem, eu estive aí nos últimos 3 anos filiado ao PROS. Fui presidente do PROS aí por 2 anos. Tivemos uma situação aí, recebi a carta da Nacional para que eu pudesse migrar para um outro partido. Recebi convite de 18 partidos aqui no estado. Analisei, eu tentei fugir, como eu já falei, dessa questão do extremismo. Nem quero a extrema-direita, nem quero a extrema-esquerda. Quero fugir dessa discussão ideológica. Eu quero trabalhar aquilo que eu puder levar para a população do estado de Mato Grosso. Então amanhã eu vou estar afiliado ao PP.
nós vamos analisar ainda o que vai se construir para o partido daqui até as eleições. Né? Eu não posso dizer que nós não estaremos aí de repente apoiando o Hélito, você não sabe se chega lá na frente o próprio PP não vai estar junto com o Hélito, ou se chega lá na frente o PP vai continuar na base ali com o Mauro. Então eu acredito que seja muito cedo ainda para a gente poder nos pronunciar para que lado a gente vai estar indo. Marcos Figueiredo? O que aconteceu no PROS, deputado? Conta para nós. No PROS, na verdade, a gente já discutiu bastante esse caso, né? E como eu falei, eu estou de coração aberto, fiquei chateado da forma como aconteceu, a diretoria foi destituída aqui no estado, mas como eu já falei, eu quero desejar boa sorte, o PROS, eu até tinha falado que o PROS não faria chapa aqui no estado de Mato Grosso, mas o pessoal está trabalhando lá, está agregando algumas lideranças, tem pessoas lá de quem eu tenho muita consideração, então eu quero desejar boa sorte, quero que cada um, acredito que tem gente ali dentro que tem muito conhecimento, é inteligente, pode contribuir com a política aqui no estado de Mato Grosso, e a política é feita para melhorar a qualidade de vida da população. No mais, o que passou, vamos deixar seguir aí, né? Jardel. Deputado, a gente sabe que nesse momento de troca de partidos, quando se troca de sigla, você procura algumas garantias para sua candidatura à reeleição, né? O senhor é pré-candidato à reeleição e deve ter procurado um lugar melhor para essa candidatura, com mais chance de ser eleito novamente, porque a chapa proporcional tem essa concorrência interna também. Ali no PP você tem o Paulo Araújo, um deputado que foi eleito com uma quantia de votos similar à sua. Sim. Tem alguns secretários de Cuiabá, tem o Vander Lúcio, por exemplo, tem mais secretários de Cuiabá que se colocam pré-candidatos também que estão no PP. Como que você encara essa chapa e o que você queria de garantia para poder entrar nela? Que não vai entrar nenhum deputado eleito que teve mais de 20 mil votos, fundo eleitoral, como que foi isso? Como que foi essa busca por essa chapa? Então, como eu falei, eu recebi convite aí de 18 partidos para estar filiando. Nós fomos analisar. A primeira coisa que eu analisei era essa questão da ideologia pesada de determinados partidos. Então, nós fomos ali afunilando para alguns partidos, né? E lá, é claro, nós conversamos, sim. O deputado Paulo Araújo, ele tirou uma votação similar. É claro que ele, com o trabalho na Assembleia Legislativa, ele com certeza aumentou, né, a perspectiva de voto. Eu também estou trabalhando, acredito que aumentei a perspectiva de voto. Aqueles que estão filiados ao partido, alguns já foram experimentados, foram bem votados, outros ainda não foram, mas têm serviço prestado. Então eu quero estar num lugar também, primeiro, que eu não tenha que estar mudando o meu discurso, e eu vou continuar com o discurso que eu fazia ali no PROS, né, eu continuo no PP. Eu quero estar num lugar onde eu seja bem recebido, fui muito bem recebido, já tinha uma relação muito boa com o deputado Paulo Araújo, com o deputado Nery Geller, né, não tenho contato com outros membros aí, alguns outros membros aí, mas pelo menos com eles dois aí a gente tem uma relação muito boa. Não foi discutido questão financeira, apoio financeiro, isso não foi discutido, mas o que eu cobrei principalmente, que eu tenha liberdade de estar discutindo a chapa e que eu tenha garantido o espaço para ser candidato. Porque imagina você chegar lá na frente, né, e haver toda uma articulação para prejudicar você. Eu acho que quem quer sair candidato, ele não quer sair de repente na dianteira, mas quer pelo menos concorrer de igual com todos os demais. Agora estão especulando, por exemplo, o Dilmar Dal Bosco no PP. Ele chegou a falar isso, que teve esse convite. Não, nós já conversamos sobre isso, já... Não tem espaço para ele? Não, eu acredito que não é questão nem tanto de não ter espaço. Mas o próprio Dilmar já deixou bem claro que foi uma brincadeira aí, foi passado na imprensa. Thaís Arruda? Deputado, mudando um pouquinho agora, falando sobre Assembleia, uma das discussões mais polêmicas atualmente é a redistribuição do ICMS aos municípios, né? Muitos prefeitos criticam, falam em perdas, né? E qual o posicionamento do senhor em relação a isso? O senhor também concorda em deixar esse assunto para depois das eleições? Nem é tanta questão de deixar para depois das eleições, né? Mas para dar prazo. Primeiro que a Assembleia é o palco das... Aliás, isso aí já é até clichê, né? Todo mundo já fala isso. Mas é realmente o palco das grandes discussões. Todos os projetos que impactam diretamente a vida da população tem que ser discutido lá dentro, como eu falei. Vai vir um projeto lá para cá relacionado à segurança pública? Vamos trazer as pessoas ligadas à segurança para discutir. É um projeto da educação, da saúde? Vamos trazer aqueles que estão ligados. É o caso do ICMS. Quem vai aplicar esse recurso? Os prefeitos. Os prefeitos que vão. Então, cada um dos deputados ele tem uma ligação próxima com determinados prefeitos.
Então a gente ouve os prefeitos, ouve os vereadores, ouve a população local. Tivemos uma reunião essa semana com o governador. O governador ele concordou de dar prazo para que seja melhor discutido. Com certeza deve acontecer audiências públicas na Assembleia Legislativa, onde os prefeitos terão o espaço para estar justificando. O secretário Galo nos apresentou ali alguns critérios de avaliação, de aferição de dados para distribuir um percentual do ICMS, né, como forma de implantar meritocracia e tudo. Então, nós vamos ouvir quem vai utilizar esse ICMS, que são os prefeitos. É muito cedo para que os prefeitos falem em perda? Não, acho que cedo não, porque quando você faz gestão, você faz com números, com dados, né? Quando você faz um orçamento, você vai fazer uma projeção. Não tem como você ter certeza de quanto vai arrecadar e quanto vai gastar. Mas você tem uma ideia, você acompanha uma linha de evolução ou de decrescência da receita e da despesa. Então ele sabe mais ou menos seu município, cada um no seu município, quanto vai ganhar, quanto vai perder. O deputado disse que não gosta de discutir questão ideológica e que está centrado no povo. Mas como eleitor, em uma eleição para presidente da República hoje, votaria em quem? Bolsonaro, Sérgio Moro, João Dória ou Lula? Olha, eu descarto o Lula e descarto o João Dória. Eu ainda ficaria ali meio que entre Moro e Bolsonaro. Eu sou da segurança pública, votei em Bolsonaro. O nosso partido não esteve nas eleições passadas com o Bolsonaro. Como eu já falei, sou da segurança pública. Acho um exagero essa retórica de que todo mundo que critica algo que o Bolsonaro faz é porque é comunista, é porque é socialista, é porque é de esquerda, Não, eu acho que é o contrário. Eu tenho feito o meu trabalho na Assembleia Legislativa e eu tenho recebido crítica. Então nem todo mundo que me critica é porque é meu inimigo. Nós temos que levar em consideração isso. Eu ainda estou avaliando para definir lá na frente. E nas pautas, deputado? Por exemplo, direito de porte de arma. Como é que o senhor se posiciona? Aborto? Não, aborto eu sou totalmente contra. Essa história de que... acho que isso aí nem é algo a ser discutido, na verdade. Com relação à questão do porte de arma, enquanto agente de segurança pública, eu particularmente não defendo a liberação irrestrita de porte de arma para todo mundo. Eu não defendo. Imagine eu, enquanto polícia, vamos colocar aqui, o policial militar, que tem que patrulhar a rua. Nem todo policial militar, ele defende que todo cidadão tem que estar armado. Não é bem assim, não. Agora, é claro, o porte de arma vai ser liberado para o cara que ele tem avaliação psicológica e que ele tem habilidade que o bandido técnica. já está, né? O bandido já está armado, né? O bandido já está armado. Ele não vai pedir porte de arma. Então a questão é não porte de arma para o cidadão de bem. Não é o não porte de arma para o cidadão de bem. É você poder liberar, mas com muito rigor. Por exemplo, nós tivemos caso aqui de CAC que foi que cometeu homicídio. É claro que aí alguns veículos também, eles pegam um caso, a exceção, e lançam como se fosse a regra. Esse caso da menina aqui que matou adolescente. Sim, aqui Isabelle, por exemplo. Não é todo praticante de tiro que vai fazer a loucura que essa menina aí fez. Não é todos. Agora, nós temos que tomar cuidado. Aí tem gente que fala, mas então se a arma mata, então vamos tomar o carro, tirar o carro também e tal. Não, mas peraí. O carro é utilizado para salvar vida, para levar as pessoas, para o trabalho, para várias outras coisas. Eu penso o seguinte, eu ando armado. Já aconteceu de nós, servidores nossos, cometer besteira, né? Matar cidadão de bem, atirar na esposa em casa. Mas aí são as exceções e ele é obrigado a usar essa arma até para proteger a vida dele e da família dele, por causa da função. Não parece o mesmo caso do cidadão de bem, deputado? Não exatamente, porque nem todo cidadão de bem, ele corre o mesmo risco que um operador de segurança. Porque ele não constitui inimigo 24 horas como constitui o operador de segurança. Por exemplo, o policial penal que trabalha na penitenciária central, ele, de cada 4 dias, um desses dias ele passa 24 horas peitando um criminoso. O cara que estuprou, que matou, que assaltou, que sequestrou. Então ele um psicopata. Então ele está constituindo o inimigo em função do trabalho dele. E você imagina que de repente um taxista tem os riscos dele, mas ele não está constituindo inimigo cada passageiro que entra no carro. Em função do trabalho dele, não é isso.
Agora, eu não defendo, deixo bem claro, eu não defendo a liberação irrestrita de porte de arma. Agora, se for pessoas realmente que têm avaliação psicológica, pessoas que têm a capacidade, depois de um certo tempo, né, chegar, o cara faz um curso e você já autoriza. Não pode ser assim também. A liberação irrestrita do porte de arma, então, poderia aumentar o risco para o profissional da segurança? Aumenta com certeza. Essa liberação irrestrita aumenta para qualquer trabalhador da segurança. Você só está liberando para o cidadão de bem, porque o bandido já está... Mas quem autorizou o bandido a andar armado? Então, ninguém... Nós não autorizamos. E não precisa. Não, por isso que eu falo que bandido que detesta com a polícia tem que ir para a estatística. Aí o cidadão de bem, de repente, você quer ver uma coisa? No trânsito, eu ando armado. Depois que eu recebi direito ao porte de arma, o meu comportamento no trânsito é outro. Se antes eu passava, ele me dava uma fechada, metia buzina, xingava ele, hoje eu não faço. Porque se isso vier a acontecer, ele me der uma fechada, parar lá na frente, eu vou ter que sacar a arma. Se eu sacar essa arma, o indivíduo que me fechou lá pode ser um pai de família que de repente ele está afobado por causa do dia de serviço dele. E aí eu vou lá, vou atirar num camarada que tem filho em casa. Por quê? Por causa do estresse. Treino. E de repente o cidadão comum não esteja preparado para isso. Nem todo, não estou falando que o cidadão comum, nem todo cidadão comum vai estar preparado para isso. Então eu sou favorável sim ao porte de arma para o cidadão de bem, mas não de forma restrita. Com muito critério, com muito cuidado, não do jeito que foi alardeado aí. Thaís? Deputado, a defesa do porte de arma foi um dos grandes pilares do presidente Jair Bolsonaro, né, da sua eleição. Dito isso, como o senhor avalia a gestão do presidente Bolsonaro nesse primeiro ano de mandato em relação à segurança pública? Então, acho que o primeiro passo, se ele quer incentivar realmente a melhoria na segurança pública, ele tem que fazer o quê? Ele tem que valorizar o operador de segurança pública. Então, nós tivemos aí, claro, por causa da pandemia, congelamento das promoções dos servidores, que é um incentivo para o cara se qualificar, aquela coisa do salário nos estádios foi congelado. Então, nós falamos aqui que tem policiais que tem que fugir do bairro que ele mora. Ele tem que fugir. De repente você é jornalista, você pode morar em qualquer lugar e de repente você não é. Não, aí é diferente do Evandro, né? Evandro foi jornalista... fez o jornalismo policial por muito tempo, de repente é marcado. Mas nem todo jornalista, ele fica marcado. Agora, o policial não tem jeito. O policial, na hora que ele chega no bairro, que ele comunica, ele fala que... Então, falta o governo federal fazer isso, valorizar esses profissionais. Agora, agir com rigor nos desvios. Eu, presidente do sindicato, defendi muitos anos a criação da corregedoria do sistema penitenciário, para a gente cortar na própria carne, diminuir a corrupção que tinha dentro do sistema. Então, eu defendo. Agora, não adianta ele falar, vou investir na segurança pública liberando arma para todo mundo. É melhor ele valorizar, qualificar melhor os policiais, porque os policiais façam a função deles. Bom, nós estamos entrando nos minutos finais, chegando nos minutos finais do Roda de Entrevista de hoje. Quero agradecer o jornalista Marcos Figueiró, do site Sudoeste MT, o Jardel Arruda, do portal de notícias Leia Agora, a jornalista Thaís Amorim, do repórter Única News. Muito obrigado pela participação, parabéns pelas perguntas inteligentes, cordiais, concisas, incisivas também. E gostaria que o deputado deixasse aqui a sua última mensagem e agradecer também a presença do deputado, já que veio ao vivo em um horário um pouco não convencional, né, à noite, numa quinta-feira. Agradecer a sua presença e fique à vontade para a sua mensagem final aqui no programa. Eu que agradeço, Evandro, aí principalmente aí, né, pelo espaço gigante que vocês nos deram aí para fazer uma prestação de conta do nosso trabalho. A você, ao Marcos, ao Jardel, aqui também a Thaís. Nós temos aqui a experiência do lado de cá, 20 anos de jornalismo policial aqui, né? E nós temos aqui, vamos dizer assim, a juventude do jornalismo, né? O pessoal mais impetuoso. Então, assim, é muito bacana mesmo essa noite. Agradecer o espaço a vocês e dizer, nós temos pouco mais de um ano de mandato daqui para frente. Nós vamos tentar fazer o nosso melhor. A avaliação vai ser feita pela população. Agora, espero Deus que eu seja reconduzido. Se não for, sou policial concursado do estado de Mato Grosso, retorno para as minhas atividades de cabeça erguida. Como eu falei, o compromisso que eu fiz com aqueles que acreditaram em mim é que eu entraria de cabeça erguida e sairia de cabeça erguida. Obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, jornalistas. Bom, o Roda de Entrevista fica por aqui. Na semana que vem, volta aqui no mesmo canal, no mesmo horário, às 21 horas, com a entrevista
com o juiz membro do TRE, Luiz Otávio de Oliveira Saboia Ribeiro, ao vivo também no Roda de Entrevista. Uma ótima noite para você, muito obrigado pela audiência e a gente se vê. Tchau, tchau.